Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 21 de abril de 2014 e Deus me traz uma palavra. Deus pôs no meu coração o capítulo 19 do livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 19. Li somente uma única vez este capítulo hoje, e Deus falará aos nossos corações, porque quando Deus coloca no nosso coração a sua santa palavra, é Deus quem nos iluminará. É o Senhor quem nos ilumina pelo teu Santo Espírito. Êxodo capítulo 19, diz assim a palavra de Deus. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina foi muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina já crescendo em grande maneira, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor
se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Até aqui. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai eterno que estás nos céus, aqui, Deus Santo, está a tua santa e fiel palavra. Que o Senhor ilumine, meu Pai, os nossos entendimentos. Ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Senhor, ensina-nos a te servir nesta terra, a agradar ao Senhor, a fazer a tua vontade, meu Deus. Ó Deus que estás nos céus, tem misericórdia de nós, meu Pai, porque precisamos de ti, precisamos aprender do Senhor, meu Pai. Aprender a caminhar nesta terra conforme a tua vontade, para que um dia, meu Deus, possamos herdar a vida eterna e morar contigo no céu eternamente. Abençoa, meu Deus, e estenda tuas mãos para salvar a cada um que está ouvindo a tua palavra, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O tema diz aqui na palavra de Deus: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai é onde Deus fala com Moisés. E aqui no versículo 1 diz que ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Terceiro mês. Deus tirou o seu povo do Egito, um povo que vivia escravo de Faraó, um povo que trabalhava o tempo todo, que eram escravos de Faraó, viviam aprisionados e não tinham as suas vidas como pessoas livres, mas eram escravos por Faraó, que os mantinha presos o tempo todo. E esse povo sofria lá no Egito, sofria e não tinha nenhum libertador. Era um povo de Deus, mas que se afastaram de Deus e passaram a se tornar escravos de Faraó. Mas Deus, que é misericordioso, ouviu o clamor do povo de Israel e Deus enviou a Moisés para tirar o seu povo que estava escravo ali no Egito. Deus enviou o seu servo Moisés e Deus enviou as suas pragas no Egito para mostrar o seu poder para Faraó, para mostrar a sua grandeza do Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Senhor dos céus e da terra, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, mostrou o seu poder, tirou o seu povo do Egito com o seu braço forte, enviou, fez maravilhas no Egito. Deus fez com que as nuvens se tornassem tão negras que poderiam até ser tocadas. E Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão que era mantido ali por Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder, para mostrar a sua soberania, a sua grandeza. Deus é onipotente. Deus sustenta a terra na palma da sua mão, na concha da sua mão. E Deus mostrou o seu poder para Faraó. Deus mostrou o seu poder para o povo de Israel, que viviam como escravos ali há tantos anos. E Deus tirou o seu povo e os levou até o mar Vermelho. Eles não tinham saída, não havia passagem nenhuma. Você pode perguntar, mas por que Deus tirou o povo dele lá do Egito e os levou até o mar e não tinha saída? Justamente para Deus mostrar que só nele é
a saída. Deus nos encurrala neste mundo, meu ouvinte, para mostrar que a saída é somente nele. Porque não há saída em mais ninguém. Só existe uma saída: Jesus Cristo. Todas as portas deste mundo estão fechadas. Se existem algumas portas por aí, nenhuma delas salva. Nenhuma dessas portas leva à salvação. Somente em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Deus levou o seu povo diante do mar, para mostrar para eles que ninguém mais, em ninguém existiria salvação. Que ninguém podia salvar aquele povo. De um lado, o faraó e seu exército vindo, e do outro lado, um mar enorme, infinito. Não tinha passagem nenhuma. Mas Deus mostrou o seu poder. Deus, com a sua grandeza, abriu aquele mar. Moisés estendeu o seu cajado ali sobre o mar. E Deus fez com que abrisse um caminho, levantou as paredes enormes ali, de um lado do outro. E o seu povo passou ali a seco. Não tinha nem poça de água naquele caminho. E Deus abriu uma saída ali para o seu povo passar, até do outro lado. E quando todo o povo passou, Deus fez com que o mar, as paredes se voltassem. E as águas engoliu todos ali, cavalos e cavaleiros. Todo o exército de Faraó pereceu no mar Vermelho. Mas o povo de Israel passou a seco naquele mar, naquela estrada que foi aberta, naquele caminho. E através daquele caminho que foi aberto no meio do mar, representava o batismo do povo de Israel. Simbolizava o batismo do povo de Deus, o mar vermelho. A coluna de nuvem seguia aquele povo durante o dia, e durante a noite a coluna de fogo, o clarão de fogo, os iluminava o caminho. E Deus cercava esse povo dele, pela frente e por trás, e por cima. Estavam totalmente amparados por Deus, porque habitavam na sombra do Onipotente, descansavam, habitavam no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansavam, à sombra das asas de Deus, o Todo-Poderoso. E Deus levou o seu povo passando pelo Mar Vermelho. Levou até do outro lado. E Deus os guiava, o seu povo, no deserto. No deserto não tinha água. No deserto não tinha comida, não tinha nada. Era deserto. Talvez você pense, mas Deus tirou o povo lá do Egito, que era escravo, e os levou para o deserto. Mas ele não disse que ia dar uma terra que manava leite e mel. Mas Deus experimentou o seu povo. Deus provou o seu povo para ver o que tinha nos seus corações, para ver se realmente eles amavam a Deus, se eram da boca para fora ou se eram do seu coração. E Deus provou o seu povo. Deus dava água de beber para eles. Deus matava a sua sede. Deus mandava um maná, uma semente de coentro. Eles faziam ali, moíam e faziam daquele maná. Eles faziam daquela semente de coentro, faziam a farinha e preparavam os pães e os bolos. E Deus alimentou o seu povo durante 40 anos no deserto. Era uma passagem que talvez seria 40 dias, como o Senhor Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Mas por causa das murmurações e reclamações do povo de Israel, Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Por causa da incredulidade, Deus multiplicou o tempo deles no deserto. Murmurações e incredulidades. Quando foram espiar a terra, eles não acreditavam que poderiam enfrentar os gigantes. Eles não acreditavam que poderiam vencer. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe tinham certeza de que Deus ia levar eles até a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. E o povo ficou 40 anos no deserto. E muitos pereceram ali por causa da incredulidade. Mas Deus salvou uma parte do seu povo daqueles que creem. E assim somos nós neste mundo. Começamos servindo a Deus. Deus tira nós do mundo.
Deus tira aqueles que estão sofrendo neste mundo. E a escravidão, ela é uma escravidão com vício, é a escravidão na prostituição, é a escravidão na mentira, é a escravidão de todo tipo de pecado, da bebida. E Deus liberta aquela pessoa. Deus tira a pessoa desses vícios do mundo. Mas muitos acabam voltando para o mesmo caminho de onde saíram. E Deus não quer que você volte para trás. Deus não quer que você vire uma estátua de sal como foi a mulher de Ló, que amou a cidade de Sodoma e Gomorra e acabou virando uma estátua de sal na beira do caminho. Mas Deus quer que você vá até o fim. Melhor é o fim do que o começo. É no fim de todas as coisas que Deus te coroará. Deus te dará a coroa da vida. Nós temos que ser perseverantes até o fim. Você que está ouvindo esta palavra, talvez você ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda não é salvo. E Deus diz através desta palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus quer te dar a vida eterna, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que vir para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer te salvar. Jesus, diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, não se perca neste mundo, mas tenha vida eterna. E Deus te chama hoje. Deus te escolheu. Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É o Senhor Jesus quem te escolheu. É Deus que está te chamando. Deus quer salvar a tua alma deste mundo. Este mundo aqui é passageiro, meu ouvinte, minha ouvinte. É uma passagem. Assim como o Mar Vermelho também foi uma passagem para o povo de Israel. Não foi uma passagem tão rápida. É uma passagem que demorou dia e noite. Mas o povo chegou do outro lado. Deus estava com aquele povo, ainda que eles não viam o próprio Deus. Mas os sinais seguiriam e seguem aqueles que creem. Os sinais seguiam aquele povo de Deus. A nuvem durante o dia, o fogo, o clarão de fogo à noite. E Deus estava presente com o povo dele. Deus não o desamparou, porque Deus não pode ser visto pelo homem e continuar vivo. Deus, ele é espírito, é grandioso. Deus é excelso, seu poder é tão grande que nenhum ser humano consegue ver Deus e continuar vivo. Mas os sinais estavam junto com o povo de Israel. Deus não desamparou o seu povo. Talvez você esteja preocupado porque você não vê nenhum sinal de Deus. Você diz: mas onde que está Deus que eu não vejo? Eu sou ateu, eu sou céptico, eu não vejo nada. Deus é invisível, meu ouvinte. Deus, ele é invisível. Deus não está brincando com os seus sentimentos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos, que os pensamentos de Deus são elevados. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Talvez você não compreenda por que a fé é desse jeito, você questiona. Mas por que é assim? Não entendo. Por que Deus é assim? Por que ele não aparece? Por que ele é invisível? Por que disso? Por que daquilo? Talvez você tenha tantas perguntas e não tenha nenhuma resposta. Vai para o monte. Faça como Moisés fez. Moisés foi para o monte e Deus revelou a sua grandeza para Moisés. Talvez você precise de mais tempo com Deus. O segredo de Deus, meu ouvinte, é para aqueles que temem a Deus. Deus diz na sua palavra que para o puro, ele mostra puro. Para com o impuro, Deus resiste. Deus resiste o soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes. Se você se arrepender dos seus pecados, da sua arrogância, Deus vai revelar a sua grandeza para você. Deus vai mostrar
o seu poder para você. Deus vai te revelar a ti, meu ouvinte. Ele vai mostrar quão grandioso Ele é. Este Deus é santo. Deus não está brincando com você. Deus, Ele te formou. Foi Ele que colocou a inteligência dentro da sua cabeça. Foi Deus que te teceu no ventre da sua mãe quando você ainda nem existia. Ele já conheceu toda a sua vida. Toda a sua história está escrita no livro de Deus, meu ouvinte. Medita no Salmo 139 e você vai ver a grandeza do nosso Deus. Deus, Ele conhece todo o seu pensamento. Ele conhece todas as suas dúvidas que você tem na sua mente. É Deus que sabe. Ele conhece tudo que passa na sua vida, as suas questões, as suas dúvidas. Mas para Deus revelar para você, para Deus mostrar o seu poder, você tem que ir para o monte. Você tem que ter experiências com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter vida de oração. Vamos prosseguir aqui na leitura e você vai ver como que Deus se revelou a sua grandeza para Moisés. Prosseguimos aqui na leitura. Êxodo capítulo 19. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. Você vê que Israel acampou-se, o povo de Deus, ele acampou-se de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Moisés estava no monte, e Deus falou com Moisés, porque Moisés andava com Deus. O povo não tinha acesso à presença de Deus, mas Moisés era o porta-voz de Deus. Moisés era um sacerdote. Moisés era um profeta, era um intermediário, porque naquele tempo o Senhor Jesus ainda não tinha vindo sobre a terra. Porque hoje o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o nosso intercessor, o nosso intermediário, o nosso sumo sacerdote. Então naquele tempo, para falar com Deus, tinha que ir através do profeta, através do sacerdote. E Moisés andava com Deus. Certa vez Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Para ouvir a voz de Deus, tinha que ser muito consagrado. Porque Deus, Ele não habita com o pecado, meu ouvinte. Deus é santo. Nós não compreendemos a mente do Senhor. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Para ouvirmos a voz de Deus, temos que estar com o coração puro e estarmos na presença do nosso Deus, tendo vida de oração, tendo vida de palavra de Deus, meditando nas Escrituras, comendo da palavra de Deus todos os dias. Deixar este mundo, não seguir mais o curso do mundo, não viver mais atrás de futebol, seguindo os ídolos, cantores, abandonar, virar as costas totalmente para o mundo. Para termos vida com Deus, temos que deixar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se vós amai o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Ou seja, não temos como ter Deus e ao mesmo tempo termos o mundo. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Ou somos servos de Deus ou somos servos do mundo. Não tem como ter dois sentimentos. Não tem como ter dois pensamentos diferentes. O Evangelho é renúncia, meu ouvinte. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho é renúncia. Nós temos que renunciar até às nossas próprias vontades para agradar a Deus. É a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus, para que possamos
entrar no reino de Deus, termos comunhão com Deus, vida com Ele, e um dia herdarmos a vida eterna. Não tem atalhos nenhum. O caminho que leva ao céu, através do Senhor Jesus Cristo, é a santificação. E nós vemos aqui no versículo 5, ele diz aqui: agora, pois-se diligentemente, com muito cuidado, com muita cautela, com busca de todo o coração. Como Deus disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Segundo Crônicas 7,14. Nós temos vida com Deus, deixarmos o pecado, deixarmos as trevas e buscarmos a Deus diligentemente. Ele disse: diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Quer ser propriedade de Deus? Quer ser como a menina dos olhos de Deus? Então seja diligente. Busque a Deus de todo o seu coração. Deixe as coisas desta vida. Este mundo aqui é temporal, é passageiro. Este mundo aqui passa e as suas concupiscências também passam. Os desejos da carne aqui é passageiro. O homem ele chega a 80, 90 anos. É enfado e canseira. 70, 80 anos, lá no Salmo 90. E depois? E a eternidade? Com quem iremos passar a eternidade? E Deus quer te dar uma vida eterna, uma vida que não vai ter fim, meu ouvinte. Mas para entrarmos nessa vida, temos que transformar a nossa vida aqui hoje. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele começa dentro dos nossos corações. A partir do momento que você lê a palavra de Deus, você lê as Escrituras, e você sente que Deus está falando com você, você tem o entendimento da palavra, aí você pensa: então é assim que tem que agir. É por esse caminho que você tem que seguir. É o caminho do entendimento. É o caminho da compreensão. Quando você entende a palavra de Deus, o Espírito Santo ele te convence, ele mostra: é por aqui mesmo que você deve seguir. É por este mapa que você deve seguir para entrar para a vida. É o caminho da obediência. É o caminho da santificação. É ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus ela é suave. Ela fala dentro do seu coração, você entende ela. Você sabe que aquela palavra é a voz de Deus. Ele fala suave. Deus ele fala ao teu coração pela palavra dele, pelas santas Escrituras. Deus quer te levar para o céu. É fechar os olhos para o mundo e olharmos pela fé em Jesus Cristo. É andarmos por fé e não por vista. É olharmos para Deus com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne. Sabe como faz isso? Entra no lugar de oração que você está acostumado. Entra no teu quarto e fecha a porta. E lá vai estar somente você e Deus. Desliga todas as coisas desse mundo. Desliga celular, desliga telefone, televisão, rádio. Desliga tudo. E fica no silêncio ali, só você e Deus. Dobra o teu joelho, em sinal de reverência ao nosso Deus. E ali você vai ficar na presença dele ali. Só você e ele. Ali você começa a falar com Deus. Vai abrindo o teu coração a ele. Porque Deus ele está te ouvindo. Ele vai ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. O Pai está ansioso para ouvir a tua voz. O Pai está olhando para você, meu ouvinte. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz, a tua dor, o teu choro. Você é um vermezinho de Jacó, diz o Senhor. Foi Ele que te formou no ventre da tua mãe, meu ouvinte. É Deus que te formou no ventre da tua mãe. Tu eras um embriãozinho. E Ele te formou
E hoje você está aí vivo porque a mão de Deus te sustenta. O fôlego de vida que você está respirando é do Altíssimo, meu ouvinte. É do Deus Todo-Poderoso esse fôlego que você respira, que te sustenta. É Deus que te sustenta, meu ouvinte. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Deus quer ouvir a tua voz, meu ouvinte. Deus quer ouvir a tua dor. Ele quer que você conte para Ele. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Ele cuida dos pássaros dos céus, Ele dá o alimento para o pássaro. É Deus que sustenta, meu ouvinte. Ele sustenta os pássaros que estão nos céus. Ele cuida das árvores. Ele manda a chuva que está nas nuvens. As nuvens sustentam as águas e as nuvens não se rompem. Deus cuida de ti. É Deus que cuida de você. Talvez você não entenda. Você pergunta, por que eu vim ao mundo? Você veio ao mundo para servir a Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Para testemunhar da grandeza de Deus. Você não veio nesse mundo à toa, não. Você pensa que você está vivendo nesse mundo por viver? Não. Deus tem coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para você receber, você deve clamar a Deus. É buscar o Senhor de todo o seu coração. Deus vai restaurar a sua vida. Só que para Ele trabalhar na sua vida, tem que deixar o pecado do lado. Tem que renunciar, meu ouvinte. Nós temos que renunciar. Agradar a Deus. Agrada ao Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Então você entra no seu quarto, fala com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Conte as suas dores. Conte as suas ansiedades. Somente em Deus. Busque somente em Deus. Vai para a casa do Pai. Vá para a igreja. Para a casa de Deus também. Mas nas suas orações secretas, nas suas orações particulares, entra no seu quarto e fale com Deus. Tenha vida com Deus. Servir a Deus, meu ouvinte, não é somente dentro da igreja. É o tempo todo. É todos os dias. É 24 horas por dia. Estando na presença de Deus. Veja bem. Você chega na sua casa, por exemplo. Você que mora com seus pais, por exemplo. Todo dia você chega na sua casa, está lá o seu pai e a sua mãe, seus irmãos. É uma família, não é verdade? Pois é. É isso que Deus quer ter com você. Assim como você tem o compromisso teu de estar com a tua família todos os dias, muitas vezes de estar ali na mesa jantando com a sua família, Deus também quer estar com você, meu ouvinte. Foi Ele que te formou, Ele é teu pai. Ele é teu pai, meu ouvinte. Deus quer andar com você como você anda com os teus pais aqui na terra. Deus quer estar junto com você, contemplando. Deus quer estar compartilhando a vida com você, como Ele fez desde o começo, quando Ele criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Deus não fez bonecos para deixar ele viver por viver. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Deus colocou a vontade neles. E eles podiam fazer o que queriam, mas Deus deu uma ordem para não comer de certa árvore que ali existia. E Deus, todo dia à tarde, Deus visitava o homem e a mulher que Ele formou e que Ele colocou no jardim do Éden. Era a família de Deus. Deus queria viver com eles, com o homem e com a mulher. Deus não queria que o homem pecasse, porque sabia que se o homem pecasse, ele se afastaria dele. Porque o pecado, ele afasta Deus de nós, meu ouvinte. Porque Deus é santo. Mas por causa da grandeza e do tentador, o homem e a mulher acabou caindo. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar as almas, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
para salvar as almas que vivem neste mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para salvar a todos, para salvar a muitos, conforme a sua vontade. Ele quer estar contigo todos os dias. Deus quer andar com você. Existia um homem na palavra de Deus chamado Enoque. Este homem andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Enoque foi transladado. Depois foi Elias, também foi arrebatado no redemoinho. E Deus quer te recompensar também. Deus quer te salvar deste mundo. Deus quer andar com você. Deus quer estar na tua vida todos os dias. Todos os dias. Vai deixar que Ele faça parte da tua família? Vai deixar que Deus faça parte da tua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar o teu pão, a tua água. Deus promete também tirar do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará a vossa água e o vosso pão, e tirará do meio de ti as enfermidades. Deus quer te abençoar aqui nesta terra, mas você tem que entregar a sua vida a Ele. Você tem que servi-lo aqui nesta terra, e Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai abrir as portas que estão fechadas na tua vida. E aqui no versículo 6 ele diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus quer que você seja um reino sacerdotal, propriedade particular de Deus. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você faça parte do povo dele, um povo santo, exclusivo e abençoado aqui na terra. Se todos neste mundo servissem a Deus, não teria tanta violência como hoje existe. Se todo este Brasil, começamos por este país aqui, se o Brasil servisse a Deus, se todo este país servisse a Deus, fosse povo dele, este país não estaria tão violento como hoje se encontra. As pessoas matando a vida por nada, tanta maldade, tanta injustiça. Mas nós podemos mudar este mundo hoje, renunciando este mundo de pecado e servindo a Deus. E Deus vai transformar os moradores deste país. Deus vai transformar este país conforme nós agimos aqui. Conforme fazemos a vontade de Deus, Ele pode transformar este país. Ele diz para nós orarmos por este país, por este mundo, orarmos pelos governantes para que possamos ter paz neste mundo. E Deus só vai transformar esta nação se nós passarmos a agir, se nós passarmos a fazer a sua vontade. Aí Ele vai abençoar este país. É deixarmos o pecado, deixarmos a idolatria, deixarmos as coisas que Deus manda para nós deixarmos. É seguirmos a Deus, é fazermos a sua vontade, e aí Ele vai transformar a vida de cada um de nós. E é o que Deus quer fazer na sua vida. E Ele diz aqui: e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos. Tudo que o Senhor tem falado para você, para mim, se nós fizermos, obedecermos a Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. As bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas. Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída. Deus nos livrará de todo mal. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, nem à sua tenda. Dá ouvido à voz de Deus. Obedeça aos seus mandamentos e à sua palavra, e Deus vai transformar a sua vida. Ele vai fazer com que saia a água da rocha, da onde não tem. Ele vai fazer com que saia sustento na sua vida de onde não tem. Talvez você não tenha nenhum copo de água para beber, mas Deus quer te sustentar como Ele sustentou o povo dele no deserto através de uma rocha que era Cristo Jesus que o seguia. Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa. Ele vai transformar a tua vida
quando você passar a ouvir a voz dele, diligentemente obedecer a sua palavra, e Deus vai transformar a sua vida. Ele vai prover de onde não existe, de onde não tem. Aonde não tem a água, ele vai fazer sair a água. Aonde não tem o pão, ele vai te abençoar com o pão. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos, como ele fez com Jacó. Ele vai prosperar a tua vida quando você ouvir a voz do Senhor. Ele vai fazer você ser próspero nesta terra. Uma prosperidade que não é somente coisas materiais. É ter uma vida de paz. É ter uma vida com Deus. Aí ele vai abençoar o teu pão, a tua água. Você vai ter o necessário para se manter aqui neste mundo. Mas Deus quer que você anda com Ele. Deus quer ver você todos os dias na sua presença. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de Deus. Ele te conhece mesmo quando você está tomando banho. Mesmo você sem roupa, Deus te conhece. Deus conhece toda a sua natureza. Ele conhece toda a tua estrutura e sabe que você é pó. Deus sabe que nós somos pó da terra. Deus exalta o homem e Deus abate o homem. É Deus quem nos exalta, meu ouvinte. E Deus quer exaltar a sua vida. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai nos céus, dos céus que está nos céus, vos agradou. Deus quer dar o seu reino para você, meu ouvinte. Deus quer te dar um reino inabalável. Você quer fazer parte do povo de Deus? Você quer ser propriedade do Deus vivo? Então passe a andar nas leis do Senhor. Passe a obedecer à voz de Deus. E quando obedecemos à voz de Deus, aí Ele faz a diferença na nossa vida. Ele transforma. Ele transforma a nossa vida. Ele abre portas que a gente nem vê de onde que veio. Ele abençoa a nossa vida de tal maneira que quando você for perceber, você vai falar: nossa, mas eu já fiz a minha casa. Nem sei como, já construí a minha casa. Nem sei como. Pois é. Deus abençoa o nosso gado de sorte que não diminui, como está escrito na palavra de Deus. A gente não vê a multiplicação que Deus faz, como os pães e os peixes que Ele multiplicou. A primeira multiplicação dos pães e peixes eram 5 pães e 2 peixinhos. E Ele transformou de tal maneira que alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Deus é grande em sabedoria. Não há conselho nem inteligência contra o Senhor. Ele é todo poderoso. A palavra nem chegou à sua boca, Ele já conhece. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece toda a nossa estrutura. Deus é tão grande. Deus é tão grande. O coração de Deus é enorme. Nosso Pai quer nos abençoar nesta terra. Mas tem que ter uma preparação. Vejamos aqui que Moisés, para ouvir a voz de Deus, teve uma preparação também aqui, os sacerdotes. E aqui diz aqui no versículo 8: então todo o povo respondeu uma voz e disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Moisés era o porta-voz entre Deus e o povo. E aqui diz que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. Então Deus aqui, Ele veio através de uma nuvem espessa, através de uma nuvem sólida, né? E a voz de Deus estava ali naquela nuvem. Deus é muito poderoso, é tão grandioso, poderoso, que ninguém pode ver a Deus e viver. Então Deus falava pela sua voz. O povo ouvia a voz de Deus. Coisa tremenda. E aqui diz aqui no versículo 9: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã,
e lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina, longamente então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram seus vestidos. Então nós vemos que para chegar na presença de Deus, nós temos que ser santificados e lavar os nossos vestidos. Lavar as nossas vestes. A palavra de Deus diz que para nós sermos santificados é através da palavra dele. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E para lavarmos os nossos pecados é somente com o sangue do Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue do Senhor Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. É confessar cada pecado que você tem praticado, que nós temos praticado, que está no nosso coração, na nossa mente. É colocar para fora. A palavra de Deus ilumina. A palavra de Deus revela os nossos pecados. E quando revela, temos que pôr para fora. Confessar e deixar cada pecado. Se a pessoa rouba, não roube mais. É chegar diante de Deus, é se acertar com aquela pessoa que você defraudou, que você roubou, como Zaqueu publicano. Confessar cada pecado diante de Deus. Chegar e pôr para fora: Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E expor diante de Deus cada pecado. Pecados ocultos, pecados secretos. É abrir o coração diante de Deus e confessar a cada pecado. Confessar cada erro, cada delito. E pedir perdão a Deus. E deixar o pecado. Santificar a nossa vida para que possamos ouvir a voz de Deus. Para que você possa ouvir a voz de Deus, tem que haver renúncia. Para estar no monte, para estar na presença de Deus, tem que haver renúncia. Tem que deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Daí as bênçãos de Deus virão sobre ti. As bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. A partir do momento que você for deixando, a presença de Deus vem sobre ti. E Deus começa a transformar a sua vida aos poucos. A obra que Deus faz é aos poucos, na grande maioria. E Deus vai te lapidando pouco a pouco, vai transformando a sua vida de glória em glória, de fé em fé. O dia vai nascendo sobre ti, a luz de Deus vai clareando o seu caminho, o seu dia. A palavra de Deus vai iluminando a sua vida. E você vai deixando, vai lançando os fardos pesados deste mundo. Vai lançando o pecado de um lado, vai lançando de outro. Vai tirando todo o peso que está nas tuas costas deste mundo. E passa a andar com Jesus Cristo nesta terra. Você vai andando de tal maneira que vai chegar um tempo na sua vida que os pecados foram tirados, foram perdoados por Deus. Foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Quando você for perceber, você já está flutuando, já indo em direção ao céu, a caminho para Nova Jerusalém com o Senhor Jesus Cristo. Você vai se sentir mais leve, aliviado. O pecado é um peso, meu ouvinte, ele vai te colocando para baixo. Mas à medida que você vai deixando o pecado, vai confessando, vai deixando, você vai se sentindo leve, como um pássaro. Quando você for perceber, já está voando, voando, voando para o céu com Deus, para a glória com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levar são e salvo. Quando Jesus vier sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, Ele enviará os seus anjos para nos colher, para nos levar deste mundo condenado, para nos levar para a eternidade. E haverá festa no céu, haverá uma mesa preparada ali, haverá uma festa, um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo,
E a igreja aqui na terra é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E Deus quer te dar a vida eterna, Ele quer nos dar a vida eterna. E lá no céu seremos uma única família. Lá no céu seremos como os anjos. Creia nesta palavra, porque esta palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade. E Deus quer te salvar deste mundo de trevas que está já condenado. Ele quer nos dar a vida eterna. Deus, Ele tem um tesouro lá no céu para ti. As ruas são de ouro e de cristal. A nova Jerusalém. E Deus quer te dar, porque Ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Então Jesus quer te dar a vida eterna. Ele quer nos dar a vida eterna. Vale a pena deixar este mundo. Viva neste mundo como se fosse o último dia intensamente para Deus. Viva para Deus. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Viu o fim de Moisés, meu ouvinte? Moisés morreu no monte, mas o seu corpo não foi encontrado. Deus tomou para si Moisés. E um dia Moisés apareceu, sabe na onde? Apareceu no Monte da Transfiguração. Está lá no Evangelho de São Mateus. E Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias estavam ali juntos com o Senhor Jesus Cristo. Vai haver uma festa nos céus. A sua vida não termina aqui neste mundo. Você não existe neste mundo por acaso, não. Você é uma alma valiosa para Deus. Você vale mais do que este mundo inteiro. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, por amor de ti também. Você custou o sangue do Senhor Jesus. Você tem muito valor para Deus. Não faça besteira na sua vida, mas entregue o teu coração para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai salvar a tua alma. Este nosso corpo aqui é apenas uma roupa que cobre a sua alma, mas nós somos uma alma. Nós somos um ser criados por Deus, e Deus quer nos galardoar. Deus quer te dar a vida eterna, um corpo como o de um anjo, incorruptível, um corpo indestrutível, e nós voaremos no céu. Voaremos com asas como a águia. Voaremos no céu e estaremos para sempre com o Senhor. Lá no céu não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem clamor. Não vai haver mais luto, ninguém morrerá. Não vai haver enfermidades nem doença, porque é o pecado que traz a doença. Não vai haver mais sede, porque Jesus é a água viva. Não vai haver mais fome, porque Jesus é o pão da vida. Estaremos para sempre com o nosso Rei Jesus Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus, habitando nos céus com o Senhor e cantando novos cânticos ao nosso Deus. Deus não te desamparou. Talvez hoje você se sinta sem saída, como o povo de Israel diante daquele mar vermelho. Mas Deus vai dar uma saída na sua vida. O sol da justiça nascerá sobre ti, a partir do momento que você entregar a sua vida para o Rei Jesus e andar com Ele. E Deus vai te abençoar nesta terra, e um dia Ele virá te buscar. Um dia Ele virá te buscar e te levar para a eternidade. Creia nesta palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. É Deus que está falando contigo. É Deus que está falando contigo. E aqui no versículo 11, diz assim: estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então subirão ao monte.
Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e levaram os seus vestidos. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. A santificação, meu ouvinte, é através da santificação que você vai estar na presença de Deus. Santifica a tua vida através da palavra do nosso Deus. É você ouvindo as Escrituras, é ouvindo a palavra de Deus na casa de Deus, e Deus vai transformando a sua vida, e você vai escalando essa montanha, até chegar e estar preparado para estar na presença de Deus integralmente. É passo a passo, é aos poucos. Vai caminhando, subindo, escalando esse monte Sinai, santificando a tua vida. Aos pouquinhos você vai subindo, vai tirando o pecado, joga para um lado, joga para o outro, confessa os teus pecados a Deus e deixa eles. E vai caminhando a um monte para estar na presença de Deus. E grandes coisas o Senhor entregará nas tuas mãos. E no fim, Deus te dará a vida eterna. Deus te dará a vida eterna no final dessa montanha. As lutas nós passaremos aqui neste mundo, mas Deus promete nos ajudar. Deus promete nos dar vitória. E no final a recompensa é a coroa, é a vida eterna. É como um atleta, ele luta para vencer no campeonato. Todos participam ali do campeonato, da prova, mas quem ganha é um só. Nós temos que correr de tal maneira, meu ouvinte, que alcancemos. É lutar, porque o reino de Deus é tomado à força, e somente os que se esforçam se apoderam dele. É lutar todos os dias, é combater o bom combate da fé. E um dia chegaremos ao Monte Santo. Um dia chegaremos ao monte de Deus, a Nova Jerusalém. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, a Tua palavra. Que o Senhor venha santificar a cada vida, meu Deus, que ouviu esta palavra. Que o Senhor venha salvar, meu Deus, esta alma que está aflita, Senhor, que está, meu Deus, perdida neste mundo. Ó Senhor, ilumina os olhos desta pessoa, os olhos do entendimento. Que a Tua palavra, meu Deus, venha sarar, que a Tua palavra venha salvar esta vida, pelo amor do Teu santo nome. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, enviar a paz, curar as enfermidades, meu Deus, as feridas desta pessoa que está num leito de enfermidade há tanto tempo. Talvez esteja numa cama, sofrendo, meu Deus. Ó Senhor, alivia este fardo, afofa a cama, Senhor, no leito da enfermidade. Dá vitória, meu Pai, cuida desta alma por amor do Teu santo nome e liberta das enfermidades, meu Deus. Ajuda esta pessoa, fortalece ela, renova as suas forças, meu Deus. Santifica na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar estas vidas, pelo amor do Teu santo nome, Senhor. Seja com estas almas e as abençoa. E dê vitória, meu Pai, a cada jornada, a cada vida nesta terra.
Que o Senhor venha dar força, meu Pai, para que possa superar, para que possa vencer os desafios deste mundo. Dá força, meu Pai, a cada um que está ouvindo esta palavra, a cada um que está orando comigo, meu Deus, nesta hora. Seja com estas almas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça
nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará.